Galera, o Fernando Diniz mandou a real sobre o time titular da seleção brasileira, né? Seleção que vai enfrentar a Colômbia, né? A partida vai ser nessa próxima quinta-feira, né? Vai ser em Barranquilha, 9 horas da noite, né? Quinta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O Fernando Diniz tentando buscar a liderança da competição, né? E ele falou também sobre o Endrick, né? Que não quer colocar pressão sobre o jovem jogador do Palmeiras, né? E vamos acompanhar, né, todas as informações da seleção brasileira e o provável time, né? Eu acredito que o Endrick deve ser opção para o segundo tempo, né? E vamos acompanhar também o que o Zinho falou sobre a escalação do Diniz, galera. Será que o Diniz vai conseguir vencer esse jogo contra a Colômbia? Na minha opinião, a Colômbia, a vitória é certa contra a Argentina. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, né? E o Diniz precisa se provar na seleção brasileira. E assim, na minha opinião, o caminho para ele se provar é colocando os jogadores para jogar cada um na sua posição. Se ele ficar nessa de ficar inventando, pensando que tá botando em clube, eu acho que não vai dar certo. Né? Vamos acompanhar aqui as últimas informações da seleção brasileira e no finalzinho a gente volta com a escalação da seleção brasileira. Relator, né? Talvez seja a última oportunidade do Diniz no comando da seleção brasileira em jogos oficiais. Mas aí eu vou voltar lá no Zinho, porque o Zinho falou uma coisa aqui que é interessante. A seleção tem que estar acima do Diniz, do Gabriel Jesus, de quem quer que seja, né, Zinho? Porque eu vi que ele estava olhando ali, prestando atenção também, ele deu uma risadinha. E assim, ok, entendo o Diniz, mas... arriscar. Então fala mais sobre isso. Não, que vocês falam assim, não é jogo Eu pra falei. arriscar, não é... O que seria isso? Arriscar o quê? Botar um desses caras pra jogar? Não, Arriscar você pra colocar colocar pra todos, seleção. você revezar e colocar muitos jovens, entendeu? Botar o João junto com o Paulinho e o Endrick tanto no campo. Convocava. Então não convocava. Se pensar em que colocar esses jogadores é arriscar, então eles não merecem nem ser convocados. Não pesa tanto tá assim, convocando. porque eu acho que, na verdade, o arriscar é você colocar para se ambientar numa seleção brasileira com adversários difíceis do outro lado. Não é que eles não mereçam estar ali, pelo contrário. O meu pensamento de seleção é que tem que estar ali os caras que você tem que confiar, saber que eles vão vestir a camisa. Por isso, eu sei que eu vou falar uma coisa que o pessoal já vai lá falar, reclamar, xingar e tudo. Por isso que quando o Endrick foi convocado, eu fiquei surpreso. Porque faz muito pouco tempo que ele virou um protagonista nesse momento do Palmeiras. Não estou dizendo que ele não é um jogador de seleção, que ele vai ter um futuro brilhante pela frente. Senão não teriam investido, comprado. Só que para a seleção, ele fez muito pouco para já estar na seleção. Como vários outros que estão sendo convocados. Aí por isso que vem essa palavra arriscar. Cara, a seleção brasileira não é lugar para você pensar que você vai arriscar, se botar é um risco. Cara, se foi convocado é porque é bom pra caramba, porque a seleção... Então, vivemos momentos diferentes. Eu acho que se tá ali, tem condição para vestir a camisa e encarar qualquer time que vem pela frente. Porque, com todo o respeito, como o Mauro Navi diz... Lá vem, presidente. Gente, a Colômbia não foi nem para a última Copa, né? Com todo respeito, Zinho. Não é isso? Como diria um amigo nosso, com o máximo respeito, a Colômbia não se adiantou. Mas, então, assim, Zinho, gente, a minha preocupação lá em é a Barranquilla, pontuação. é jogo duro por causa do clima, por causa da pressão, por causa disso, por causa daquilo. Mas espera aí. É arriscado porque o time tá só com... Não tem um meia, tá só com atacante, tá só... A gente não está enfrentando também, do outro lado, nada muito melhor do que a gente tem aqui. Não, eu acho que o jogo contra a Colômbia, jogando em Barranquilha, a Colômbia tem um estilo de jogar diferente do que quando a Colômbia joga fora. A Colômbia é um time que propõe o jogo jogando lá no seu território. Eu sei que a Colômbia manda os jogos em Barranquilha exatamente pela temperatura, pela umidade, pelas dificuldades. Eu entendo isso, porque a gente tem que entender. A seleção do Equador vai para a Copa do Mundo porque ganha todas as partidas em Quito. É verdade. Você não está falando, porque
tem o problema do ar rarefeito. A seleção da Bolívia eu não vou falar nada, porque a seleção da Bolívia é uma tragédia. É um joga não, uma seleção horrorosa. Então, isso aí, o Antônio Carlos Zago vai ser o treinador agora lá, né? A seleção é muito ruim, muito ruim. Mas você tem que pensar em todos os contextos, na minha visão. Não é porque o Diniz vai fazer 2 jogos agora, 2 jogos amistosos depois, e vai entregar o bastão, que ele vai entregar o dinizismo puro no 4-2-4 para a seleção brasileira. Aí a seleção é maior do que o dinizismo puro. Mas eu acho que ele faz isso, Pascoal, imaginando que com isso, amanhã eu não vou estar aqui no programa, infelizmente, porque eu vou ter que viajar, eu vou fazer o programa mais cedo. Então, Entendi. O jogo é amanhã. Deu para entender, Zinho? Aí, Tetra. Então, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. A Colômbia não ganhou de ninguém, gente. Com todo esse calor, que está 30 graus lá, que aqui no Brasil está 45, ganhou da Venezuela lá, um jogo de 1-0 da Venezuela. Você vai falar, a mesma que complicou o Brasil? É a mesma. Melhorou. Não ganhou de ninguém. Tem 6 pontos, é isso? Tem 3 empates? Tem 6 pontos. Uma vitória com a Venezuela e depois 3 empates. Inclusive um deles lá, com todo o calor de lá. O jogo do Uruguai... O Brasil, como eu não vou estar aqui, eu vou me adiantar. Como é que o Pascoal gosta de falar? É placar que você vai Menos dar? de 2 eu não comemoro. Pô, não, amanhã. Calma, amanhã que vocês vão dar placar. Olha aí, placar é amanhã. Ô, Zinho, já tô gostando da ideia, assim. Placar é pra amanhã, Deixa mas eu não vou estar no o Diniz programa, te vou estar no F90. O que uma folga não faz, hein? Até placar. Aqui, ó. 1h eu tô no F90, vou trabalhar, só que vou trabalhar um pouco mais cedo. Só não tava afim da Essa gente de- amanhã. Tá que nem aquele cara lá do Twitter lá, ó. Até segunda-feira, tchau. Vamos emendar? Alguém vai emendar aqui? Não, vai Peraí, segundo antes de volta, você não. falar o placar, então já que você lembrou que você não vai estar aqui amanhã, obviamente você se comprometeu agora com o placar, mas o Diniz falou sobre a Colômbia e vamos dar uma olhada também nessa seleção da Colômbia para ver se o Mauro com dá medo uma de analisada quem? nesse placar. Com Eu medo. tô receoso. Com Chega a medo ser de medo, quem? não. Quem? É E um você, time Di? que nos últimos 20, uma seleção que nos últimos 20, 30 anos ganhou muita projeção no cenário mundial, se tornou um dos rivais mais difíceis aqui na América do Sul. É um time muito bem treinado, a gente acompanhou, tem pontuado bem nas eliminatórias e jogado jogos com muita competitividade. Jogar em Barranquilla é sempre difícil, muito calor, um apoio maciço da torcida, muitos bons jogadores. Então a gente estudou bastante a Colômbia, a gente sabe das dificuldades, mas a equipe está muito bem preparada. E a preparação aqui, ela está sendo ótima, com todo mundo, os jogadores entendendo muito aquilo que a gente quer. É a terceira convocação, então vai acumulando conhecimentos táticos daquilo que a gente pretende passar para eles. E também as conexões humanas, elas vão ficando cada vez com mais profundidade. Então a gente espera, de fato, nesse próximo jogo, nesses 2 próximos jogos, a gente conseguir levar o nível do nosso jogo e fazer 2 grandes jogos. 2 grandes jogos, elevar o nível do jogo. Eu espero que também tenha pontos somados depois disso. O Pascoal estava falando da seleção da Colômbia, ela está aí na tela para a gente dar uma olhada, Pascoal. O Rames Rodrigues a gente está vendo, né? A gente viu também como ele jogou bem na última vez que teve convocado pela seleção colombiana. O que te chama a atenção, Pascoal? O que você destaca nessa seleção? Tem o Luiz Dias ali Os também. dois atacantes, claro, os dois o Borré. Pois é. O Borré, todo mundo lembra que jogou no River, né? O Borré e o Luiz Dias são jogadores de primeiro nível. O Sinisterra é um meia, mas não é Rames Rodrigues. Rames Rodrigues consegue, com meio toque na bola, botar os 2 atacantes na cara do gol. Só que tem uma coisa. O Borré volta mais para marcar do que o Rames Rodrigues. Rames Rodrigues joga numa área muito confortável entre os volantes e os zagueiros. Ou dá um passinho para trás e fica na frente dos volantes para a bola chegar nele e ele botar o Luiz Dias para correr, o Borré, a ultrapassagem dos 2 laterais, que quase sempre acontece, né? O goleiro titular não vai, não tá nessa escalação, mas vamos ver o que vai acontecer aí. Eu acho que a seleção da Colômbia não é uma seleção ruim, não é uma seleção ruim. O meio de campo é um meio de campo que não... o Uribe joga no meio campo. Eu não acho que a seleção seja ruim. Eu acho que o time não tem conseguido alguns resultados que poderia ter feito melhor. Por exemplo, contra o Uruguai.
O jogo estava na mão da Colômbia até o goleiro fazer um pênalti desnecessário, porque ele já estava com cãibra e não pediu para sair. Quando ele foi para sair, ele falou para esperar que ele estava legal, e aí fez o pênalti, tomou o gol de empate e um abraço pro gaiteiro. E a torcida ficou na bronca com ele. O placar estava 2-1 encaminhado para a Colômbia. E a Colômbia fez um bom jogo. Eu vi esse jogo. Você sabe que eu vejo jogo assim meio estranho. Eu vi esse jogo. Não, esse até que tá bom. Pro nível de jogo que você assiste, porque o Pascoal vai da Champions até o Bala Mistura, né? O Bala Mistura me complica muito. Mas esse aí, eu acho que é um time que tem arrumação, né? Que sabe jogar, tem postura defensiva e tem uma saída de bola muito rápida, principalmente se joga o James Rodrigues. Porque o James Rodrigues é o cara do meio toque na bola. É o cara para aproximar os atacantes da área. O Uribe passa muito bem para chegar, para apoiar, o Lerma também. Então, eu não acho uma seleção ruim. A seleção brasileira vai pegar um bom adversário e jogar no formato que a seleção brasileira... Eu estou querendo ver esse jogo, muito querendo ver esse jogo, para entender esse propósito da seleção brasileira, como disse o Zinho, se os dois homens de beirada do campo voltam na composição de meio, para dar um pouco mais de liberdade para os dois caras que têm mais poder do 1 contra 1, né? Você vai largar o Vinícius Júnior e o Rodrigo no 1 contra 1 contra os jogadores adversários, e aí o Brasil tem que fazer. É muito trabalho para um treino só, da seleção brasileira. Sim. É o trabalho de saída da zaga para encolher com os volantes. Não podem sair os dois volantes, só pode sair um. Um tem que ficar na frente da zaga para pelo menos proteger, porque se o James Rodrigues vier com a bola, tem que ir lá ou matar a jogada ou então dominar a bola dele. Não pode dar espaço para o Borré e para o Luiz Dias, porque se der espaço os caras vão parar dentro do gol. E é característica deles. Eles são bons, jogam bem. Então, é muita prática para um dia só de treino, de posicionamento da seleção, de postura tática da seleção brasileira, de composição do que está sendo feito. Espero que dê certo. Espero que dê certo. E contra um adversário qualificado como é a seleção da Colômbia, espero ainda mais. Daí a minha curiosidade para ver o jogo. Eu tô curiosa também. O Zinho queria falar alguma coisa? A gente estava olhando ali a seleção da Colômbia, estava também analisando, Tetra, fiquei com a sensação de que você ia falar alguma coisa, não? Não, que eu acho uma seleção razoável. Eu não acho essa seleção toda que o Pascoal disse. Mas eu não acho isso tudo, que é melhor que a Venezuela, seleção... é melhor que o Equador. É razoável. É melhor que o Chile. Não, que o Chile... Do que o Equador e do que a Venezuela... Do que o Equador, eu não acho melhor, não. Que a Bolívia, sim. E a Venezuela, olha, tá fazendo uma campanha ali, taco a taco, né? Tá na frente da Colômbia, assim, acho do que eu já vi da Colômbia, é uma das mais assim razoáveis dos últimos tempos. Gosto dos dois atacantes. O Luiz Dias, que passou por um drama aí, né? O pai foi sequestrado, graças a Deus, né? Houve o encontro deles e tudo. É atacante, Liverpool, joga caindo pro lado esquerdo, tem velocidade, tem drible. O Borré é mais gol, né? Cai para os lados, mas chega na área. O Borré jogou no River Plate, jogou contra o Flamengo, final e tudo, de Libertadores, é bom jogador. Mas assim, meio campo, os três ali desse meio, tirando o James Rodrigues, os três são mais segundo volantes, primeiro volante, segundos volantes, do que meias ofensivos. Né? Carregador de piano. Então vai ser muito para mim, a motivação de estar jogando contra o Brasil, em casa, e vão colocar intensidade. Vão lutar muito, vão brigar muito. Tecnicamente, a seleção brasileira é bem superior. Agora, é aquele jogo, se o Brasil não competir, como foi contra o Uruguai ganhou na força física muito, na disputa, na intensidade de jogo. O Brasil vai ter que ter isso, porque com a bola, tecnicamente, o Brasil é melhor. Faltam dois jogadores aí que poderiam melhorar essa seleção, e melhoram, que é o Arias, que não está ali nessa escalação, e o Richard do... Sim. Eles entram sempre. Então, o Richard Rios do Palmeiras. São candidatos, o Arias com certeza... O Arias com certeza ser titular, absoluto. O Arias tem entrado no lugar do Uribe. E o Rios está crescendo, mas eu gosto muito do Arias. Eu não acho que ele tinha que estar nesse time jogador. E o Rios, mais ofensivo. Mais ofensivo. E o Rios é aquele...
acho que vai acontecer na seleção lá o que vem acontecendo no Palmeiras. Ele vai ganhando espaço, está crescendo, está todo mundo já vendo com outros olhos. Se bem que agora vai chegar um cara no meio campo aí do Palmeiras que talvez tire a chance dele evoluir. Mas na seleção vai evoluindo. Não é nada disso, essa seleção também, acho, viu, Zinho? É isso mesmo, concordo com você. Agora acontece lá, Zinho, que foram 9 jogos lá, tá? Brasil e Colômbia. Quero ver se você vai ter a informação que o Luiz Andrade mandou pra gente aqui. 6 empates, 2 vitórias do Brasil e 1 derrota só. Ou seja, era um jogo para eu falar, vai empatar de novo. Entendeu? Até porque ela vem de... Até porque ela vem de 3 empates. Me responde quantos foram os empates. Olha lá. Olha, eles jogaram 4 vezes. Ganharam 1 e empataram 3. Então, empate é uma coisa... ele já armando tudo, ó. Não, eu já dei menos de 2, eu não comemoro. Não vou dar empate. O Luiz Andrade, Mauro, está falando aqui. Eu vou até pedir para a nossa produção confirmar, se o Mauro não tivesse informação aí, que a última vez que a seleção brasileira ganhou lá na Colômbia, jogando contra a Colômbia, foi 2-1, Fenômeno e Kaká em 2001. Tá. Eles já jogaram, eu tenho aqui 35 vezes, são 21 vitórias do Brasil, 11 empates e apenas 3 derrotas. Vou confirmar para você aqui daqui a pouco qual foi essa última vitória lá. Mas... já vencemos 2 vezes lá, empatou 6 e perdemos 1. Então, assim... Brasil... Dessa aí, como é que é o seu negócio? Dessa vez, Dessa vez eu vou tirar isso, que a Colômbia vem de 3 empates seguidos. Eu podia falar, mais um quarto, porque tá em casa e tal, porque eu acho que esse desequilíbrio vai funcionar. E antes de você dar esse placar, eu quero fazer mais um negócio. Eu não tô deixando o Mauro Naves falar o placar desse jogo aqui, porque ele tá muito animado, tô até com medo. A gente tem o provável Brasil também. O Zinho e o Mauro estão dizendo que a seleção colombiana não mete medo, não é tecnicamente superior, e não é mesmo. Certo. Mas eu acho que tem que ter um respeito... E principalmente pela tabela, eu tenho receio. Dito isso, a gente tem a provável seleção do Diniz para colocar aqui no nosso touch. E eu quero saber o que vocês mudariam. Onde que é? Qual seria o nosso touch? Touch, hein? Touch. Está aí na tela. Vai para grupo com essa resenha aí, Zé. Não, eu só quero saber o seguinte. Essa é a provável escalação do técnico da seleção brasileira. Qual vai ser a nossa seleção aqui? Cada um escala um? Não, a gente vai ter que escalar em conjunto, porque nós somos uma comissão técnica unida. Tá. Só dá para colocar uma na tela. Tá bom. Mas eu quero saber o que o nosso clube faria diferente de Fernando Diniz. Pascoal, já sei que colocaria um meio ali. O goleiro, para começar pelo goleiro. Vamos começar pelo goleiro. O goleiro, o que vinha jogando se machucou, né? Tá fora, não vai jogar o Ederson, né? Então, o Alisson entra naturalmente, porque o Bento foi convocado como terceiro goleiro da seleção brasileira. O Bento e o Perry são os reservas. No gol, eu não vejo... o Alisson dá conta e muito bem. São 2 Copas do Mundo que ele jogou. Dá conta e muito bem na seleção brasileira. Não vejo motivo para trocar o goleiro, se vocês encontram... Não, para mim tá tudo bem no gol também. O gol tá legal. Só uma informação aqui, ó. O nosso fã de esporte tinha falado em 2001. Em 2003... teve um Brasil e Colômbia eliminatórias para a Copa do Mundo. 2-1 Brasil lá. Ele errou, na verdade, ele confundiu o ano, porque foi justamente o gol de Ronaldo e de Kaká. Era esse jogo que o Luiz, que mandou pra gente, estava se referindo. Foi em 2003, Luiz. Mas é isso, tem muito tempo, né? Tem 20 anos. Beleza. O gol pode ser, Tetro? O gol a gente pode passar? Então, a linha de defesa. O que vocês mexeriam nessa linha de defesa? Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodge. Eu tenho dúvidas a respeito do Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães não é um jogador, para mim, totalmente confiável para jogar na seleção brasileira. Nino, Bremer. O Bremer está passando por um grande momento no futebol da Itália. Mas, para mim, é que se jogar o Nino, o Marquinhos tem que ser deslocado, né? Porque jogam no mesmo lado. No lado do campo. O Bremer já joga ali. Eu não acho, a minha opinião só, Gabriel Magalhães não é tudo isso que não é esse pacotão, não. Precisa ter um pouco de calma. Não, mas tudo bem. Você colocaria o Bremer para esse jogo? Aí é 6 por meia dúzia. Esse lugar aí eles estão esquentando pro Militão, né? Quando voltar é do Militão. Vai ser Marquinhos e Militão. Então, assim, 6 por meia dúzia. O Nino conhece mais o esquema do Diniz, mas só que aí fica muito
Entendeu? Se fosse assim, ele levava todo o Fluminense, Marcelo no lugar do Renan. Não dá pra levar. Não, calma, muito, jovem, mas peraí. eu O acho- Cano não por vai aí, estar né? tendo na seleção brasileira, no caso. Acho que não muda muito. Eu botar o Bremer ou o Magalhães, eu acho que é meio 6 por meia dúzia ali. Zinho, Não sei. trocaria alguma coisa na linha de defesa? Não, assim, se fosse para pensar numa troca dos que estão lá, era o Nino, que vem com moral, capitão do Fluminense, já que foi expulso, né? Mas campeão de Libertadores. E essa coisa de trocar de posição, porque o Militão, quando voltar para a seleção, vai jogar pelo lado direito. O Militão joga pelo lado direito. Eu Aí o entraria Marquinhos com o vai Nino pro lado nesse esquerdo. jogo. Nino e Marquinhos. Nino e Eu Marquinhos. entraria com Eu o não Nino acho, também. só a minha opinião, gente. Tem gente que vai dizer, mas joga na Inglaterra, primeiro mundo no futebol. Mas mesmo lá, não acho que ele seja esse baita jogador. Eu não, é minha opinião. Mas, a ó, sua pode ser diferente da minha, mas mas é só a minha olha, opinião. Como eu tô com o Diniz, eu não vou mexer Não não, vai tá? mexer. Tá bom. Não, eu. Aí claro. cada Não, um- mas tudo bem, acho que só eu. Porque também, só se eu o fui Nino com entrar, você, não é, eu o, mexeria. não é o fim do mundo, não é o fim do Claro. mundo, não é muito à Não. frente do Gabriel Magalhães. Então, assim, eu tô com o Diniz. É isso. Não, tudo bem. É 6 por meia Mas dúzia só se ali. for assim, a gente não vai mexer em nada. Ah, mas podemos, mas eu já ia te dizer isso desde o começo, mas para não É, ter galera, a realidade, vou ser bem sincero aqui, essa seleção brasileira dos últimos anos, pra mim, uma das piores seleções aí do Brasil, né? Muito difícil mesmo a seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo com esses jogadores, né? Muitos jogadores aí que não tem mínima condição de estar na seleção brasileira, tá porque tá em time de ponta da Europa. Entendeu? Mas não justifica a sua presença na seleção. Queria saber o que o Renan Lodi fez pra estar na seleção brasileira. O Emerson Royal, tá jogando mais ou menos ali no Tottenham, beleza. Fez o que pra estar na seleção brasileira? Pô, me desculpe, galera. Tem jogadores aí que não justifica estar na seleção brasileira. Não justifica, infelizmente, cara. A realidade é essa. A seleção brasileira, pra ganhar uma Copa do Mundo agora, vai ser muito difícil. Porque, pô, a gente com o Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, vários jogadores de peso, sofreu pra ganhar. Você imagina a seleção brasileira com esses caras? Não, você imagina com Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi, pô, Bruno Guimarães. Pô, vai sofrer, cara. Infelizmente, a seleção brasileira vai... Porque eu falo pra você, Rodrigo e Vinícius Júnior, na seleção brasileira até hoje eu não vi fazendo uma atuação que eles fazem no Real Madrid. Será que agora sem o Neymar eles vão conseguir puxar a responsabilidade? Não, isso que eu quero saber, se eles vão puxar essa responsabilidade. Porque, cara, os caras não estão jogando nada, cara. Na seleção brasileira. Chega na seleção brasileira é outra coisa. E outra coisa que me incomoda é esse negócio de Diniz querer ficar improvisando o jogador. Eu concordo exatamente com o que o Zinho falou. Cara, se você convocou é porque você confia no cara. Aí você, pô, você não quer colocar o cara, aí você prefere improvisar outro jogador em outra posição porque você não confia no cara. Opa, tá errado. Se você levou pra seleção porque você confia no futebol do jogador. Pô, não dá, cara, pra entender a mesma coisa que o Tite fazia, o Diniz tá fazendo com esse negócio de ficar improvisando. Ah, não quer colocar. Ah, não. Não posso botar o Rafael Veiga, não, porque, pô, eu prefiro improvisar o Rodrigo, eu prefiro improvisar tal jogador. Pô, mas levou o cara pra quê? Se o cara não pode jogar em nenhum momento. Isso que a gente não consegue entender, cara. Se levou o cara e o cara não pode jogar, por quê? Isso que a gente não consegue entender, cara, na seleção brasileira. Por isso que eu digo, a seleção brasileira pra ganhar a Copa do Mundo, meu amigo, vai ser difícil. Quem viu a seleção brasileira sendo campeão do mundo, viu. Quem não viu, meu amigo, vai demorar. Porque eu não vejo essa safra aí que tá vindo sendo campeã de nada, não. Não vejo. Não vejo. Cada vez que passa, a safra tá ficando mais fraca. É jogadores que estão nem aí pra seleção brasileira. Os caras só querem estar lá mesmo por tá. Entendeu? Os caras não tem mais aquele negócio, não, que os caras tinham antigamente, não. Não tem. Cada vez mais vai ficando difícil, cara. Vai ficando difícil. E assim, eu vou ser bem sincero. Eu não tenho ânimo nenhum pra olhar essa seleção e falar: ah, vai ser campeão da próxima Copa do Mundo. Pode ser campeão? Pode até ser. Mas assim, pelo futebolzinho desses jogadores aí, não... eu não vejo, não. Não consigo ver esses jogadores aqui fazendo muita coisa, não. Não vejo. Você tem o Rodrigo. Você tem o Vinícius Júnior, que na seleção brasileira até agora não justificou. Martinelli joga muito bem quando chega no time, joga muito bem. Na seleção ainda não foi isso tudo, mas eu acho ele um bom jogador. Rafinha também acho bom jogador. Mas assim... precisa apresentar um bom futebol.
Diniz, ninguém sabe ainda se o Diniz vai permanecer na seleção. Eu vou falar, a permanência do Diniz vai depender muito desses 2 próximos jogos, a Colômbia e a Argentina. Se ele não conseguir colocar essa seleção para jogar, pode ter certeza que ano que vem eles vão correr atrás de outro treinador. Não tem essa porque ganhou Libertadores. Cara, a gente quer inovação, a gente não quer ficar fazendo na mesmice, ficar negócio de improvisando. Negócio de improvisar, a gente viu a última Copa do Mundo toda. Ninguém quer ver isso, não. Se você convoca o meia, você tem que botar o cara pra jogar se o outro tá machucado. Não tem esse negócio de você puxar um ponta pra virar meia porque você não quer botar o cara pra jogar. Na minha opinião, isso daí é muito prejudicial à seleção brasileira e também ao jogador, né? E a seleção brasileira vai voltar com o Alisson, né? Provavelmente o Alisson deve voltar a ser o queridinho do gol da seleção brasileira, né? Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi, André, Bruno Guimarães, Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, Gabriel Martinelli. Aí muitos aí estão falando do Nino, né, ser titular. Eu vou ser bem sincero, é um bom jogador no Fluminense, mas assim, para a seleção brasileira eu acho que já é demais. Eu acho que já é muita coisa para ele já. Me desculpe assim, mas eu não consigo ver o Nino sendo aquele cara que vai vestir a camisa da seleção brasileira e vai ser o xerifão. Não vai. Não vai. Não é querer torcer contra não, mas eu não acho esse jogador todo não, pra ser um xerifão não. Vai chegar agora e falar que ele tem que ser titular na seleção? Eu não consigo enxergar isso não, né? Se alguém consegue enxergar isso aí, coloca nos comentários aí que é muito importante aí para o nosso canal.